Olá, pessoal! Eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu tô aqui reunida com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o Ano Novo Astrológico. Ele chegou, né? A gente sabe que a gente comemora um Ano Novo, né? De uma forma ocidental, no dia 1º de janeiro, mas para a astrologia o ano só começa quando a roda do zodíaco gira, ou seja, no momento em que o signo de peixes, né? O signo de peixes seria o último signo e o primeiro signo do zodíaco, Áries. Então a lunação de Áries inaugura pra gente o ano novo astrológico. Isso vai acontecer esse ano no dia 20 de março. E uma coisa que é muito importante a gente saber sobre esse ano novo astrológico é porque cada ano é regido por um astro. E qual a importância disso? Eu sempre falo que o que está no céu afeta nós que estamos aqui embaixo num contexto energético. São canais de energias que são abertos para a gente, né? Esses astros, eles trabalham um determinado canal energético, né? Quando a gente fala Mercúrio, por exemplo, falando da comunicação, Vênus falando sobre os nossos dons e talentos, né? Sobre a nossa forma de se relacionar. Então, isso é muito importante porque traz as temáticas que estarão propiciadas naquele ano que a gente vai, né, viver. Então, por isso é muito importante a gente saber qual é o regente daquele ano, que astro rege aquele ano, porque a gente então pode, na verdade, já de antemão, ter uma noção de quais são os temas, os tópicos que provavelmente nós teremos que enfrentar no ano que vai passar. E o ano de 2023, ano astrológico de 2023, é regido pela Lua. Uau! Só isso que eu posso começar dizendo. Uau! A Lua para astrologia, ela é um astro que traz pra gente a energia feminina, né? Aquela coisa da gente conseguir ir pra dentro, como eu falei no nosso vídeo, vou deixar até aqui no card, né? Sobre o feminino e masculino, o equilíbrio dessas duas energias. Uma energia escura pra dentro, né? Ela é fria. Então, ele é aquele contato nosso conosco mesmo. Ela nos coloca, na verdade, em contato com os sentimentos, com as emoções. Por consequência, a gente fala, quando a gente pensa na energia feminina, a gente pensa na mãe, né? Na capacidade de cuidado, na capacidade de nutrir, de nutrição. Também uma característica muito marcante, que eu acho que vai ser muito exigida da gente nesse ano, da energia feminina, é a flexibilidade. A energia feminina, ela é flexível, ela não é rígida. Então é uma característica super importante desse astro, que traz pra gente flexibilidade. Quando a gente fala sobre tudo isso, é inevitável para mim não olhar para o tarô, que tem a carta da Lua. É claro que não são todos os astros, né, que estão no tarô, mas Jung trabalhou com os arquétipos e o arquétipo da Lua foi trabalhado no tarô. Eu trouxe a carta aqui pra gente ver. E essa carta, ela tem uma simbologia muito grande. Jung trabalhava com os símbolos, porque fala desse nosso inconsciente. Vamos lá, a Lua também fala do nosso inconsciente. Essa energia feminina tá ligada com esse inconsciente, né? A sacerdotisa, a gente fala aquele silêncio de dentro, assim. Então, analisar os elementos dessa carta nos ajuda muito a perceber o que é que a gente vai enfrentar nesse novo ano. Porque a carta da Lua, ela traz a noite escura da alma, gente. Uma das coisas que ela pode apontar é sobre isso. O que é a noite escura da alma? É o momento em que a gente não consegue mais fugir dessas questões emocionais. Eu sempre falo aqui no canal que a gente, para sobreviver, foi criando máscaras, né? A gente é ferido, a gente sabe que as feridas essenciais da alma, elas acontecem na nossa infância, do 0 ao 7, e depois a gente passa a vida vivendo, revivendo, né, padrões que nos levam a entrar em contato com essa ferida, de maneira que a gente vai criando casca, né, que a gente vai criando essas máscaras para sobreviver. Cada ferida da alma tem a sua máscara, tá? Então, a noite escura da alma é quando não dá mais. A sombra, digamos assim, as dores são maiores do que essa máscara. Ela me coloca necessariamente de frente com essa ferida e eu vou ter que encarar esse processo, o processo de cura. Eu vou ter que entrar nesse processo de cura. Então, falando sobre isso, a gente pode dizer que o ano de 2023
é um ano bem propício para muitas pessoas passarem por dramas emocionais. E a gente pode falar, dramas emocionais, dores emocionais. Não gosto de falar dramas emocionais, porque senão eu já tô jogando a energia feminina lá para baixo, né? Dramática. Mas por dores emocionais, tá? E essas dores emocionais, é claro que elas podem acabar em patologias, como uma depressão, como um burnout, como a esquizofrenia, várias doenças relacionadas a essas questões emocionais, que são muitas das doenças mentais, tá? Então é um ano que sim, tá propício para que isso possa desencadear e possa acontecer. Talvez já esteja acontecendo, gente, porque a energia da lua já tá agindo, né? Nós estamos muito próximos do ano novo astrológico, então do dia 20, essa energia já tá operando sobre a gente, tá? Então se você tá sentindo isso, saiba, isso vem muito em decorrência dessa energia. Chegou a hora de passar por esse processo. Agora falando pra vocês, se a gente olhar a carta, o primeiro elemento que a gente vai perceber é que aqui há uma lagosta dentro das águas. As águas, quando a gente sabe, elas representam as emoções. E essa lagosta mostra exatamente como que ela consegue sobreviver dentro da água, né? Ela tá aqui como se aqui fosse a casa dela. E ela sobrevive porque ela tem a casca. O tecido mole da lagosta tá por dentro. Então, assim, as emoções dela estão protegidas nessa casca, por isso ela consegue ficar em contato com isso. Então, mostra muito da maneira como nós decidimos sobreviver às nossas feridas. Nós criamos essa casca para proteger dentro da gente esse tecido mole, doído, a nossa ferida, e assim a gente sobrevive. A única maneira de enfrentar isso é cruzando essas águas, porque o nosso intuito é a gente perceber que aqui atrás há algumas plantinhas mostrando uma nova vida, e essas torres mostram que há um reino a ser conquistado. O seu reino interior, o que é? Quem é pra você? O que foi feito pra você? O que é a sua história? Né? O que está disponível para você na sua vida já? Você precisa ir buscar. Nós temos que buscar, porque eu sempre falo, a espiritualidade ela tem muito para nos entregar, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer essa travessia. Só que ela não é uma travessia fácil na medida que a gente vê, tem que passar por essas águas, sentir isso aqui, sentir que está preso aqui, que não quer mais ser lagosta, que está cansado de ficar nesse lugar, que quer sair, que quer ultrapassar, que quer conhecer essa nova vida. É o que eu falo da felicidade, gente. A felicidade, ela demanda um preço. Ela demanda investimento. Eu sempre gosto de fazer uma comparação assim, olha, se você põe seu dinheiro na poupança, você tem um rendimento X ali, tal, pequenininho. Beleza, você pode até viver, né? Ter seu dinheiro guardado, garantir que ele tá guardado e tudo mais. E ter uma coisinha básica. Agora, se você colocar em outras formas de investimento com uma rentabilidade maior, você pode ter dinheiro para fazer mais coisas, mas você correu mais risco. A poupança é o lugar mais seguro, mas não te traz aquela conquista financeira que você estava tanto desejando. Então aqui é a mesma coisa em contextos emocionais. Se você quiser ser a lagosta, você pode permanecer. Essa casca faz com que você possa viver aqui. A lagosta é um animal, eles falam que é quase dinossauro. Então, assim, passou a história vivendo ali com essa casca. Sobrevive? Sobrevive dentro das águas. Vai passar o tempo todo olhando para aquilo, aquele reino, sem saber o que é o reino que foi entregue para ele, que foi feito para ele, que podia descobrir. O que é a verdadeira felicidade. Para ir buscar, eu tenho que arriscar o caminho. E esse caminho envolve passar por essas duas criaturas bestiais. Eles falam que tem algumas cartas que são lobos, e aqui realmente não dá pra identificar que bicho é esse, porque esse é o tarô de Marseille, é o mais tradicional, e eu diria que foi o que Jung usou para fazer essa análise dos arquétipos. Então essas criaturas bestiais falam sobre os nossos padrões inconscientes, aquele comportamento que a gente adota de forma inconsciente que nos coloca para entrar em contato com essas feridas para cura, tá? A gente repete padrão, trazendo insatisfação emocional, fazendo a gente entrar em contato com as nossas dores para que a gente possa curá-las. Então você vai ter que passar por essas criaturas. E quando você passa por essas criaturas, então você pode ser abençoado pela lua. A gente vê que tem gotinhas caindo, que fala que é o próprio orvalho. Essas bênçãos da lua é isso, é porque aí você foi a sua própria mãe.
Você encontrou a maneira de se cuidar, de se amar, a maneira de criar independência emocional para você. Então, quando você faz esse processo, você ganha as bênçãos, que seria, digamos, a vibração alta da carta da lua. Porque na vibração baixa, ela fala sobre isso, sobre a nossa noite escura da alma, ela fala sobre ilusões, ela fala sobre medos. Agora, na alta vibração, ela fala sobre essa energia feminina, sobre essa capacidade de conexão, sobre essa intuição. E outra coisa muito importante que a lua pode falar pra gente é sobre os nossos antepassados. Então e assim, gente, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ancestralidade, mas quando a gente fala sobre antepassados, a gente pode falar sobre a nossa ancestralidade de alma e a nossa ancestralidade biológica. As duas poderiam estar representadas também nessa carta aqui da lua, tá certo? Então, a gente vai ter esse ano onde muitas das nossas feridas relacionadas mais ainda ao feminino borbulhando para serem curadas, para serem olhadas, para a gente atravessar a nossa jornada. E o que isso implica? Porque a gente sempre sabe que a ferida da rejeição, ela vai em direção ao pai. Aquele que engatilhou a nossa ferida da rejeição é o nosso pai, um dos nossos pais, na verdade, do mesmo sexo. Então, para as mulheres, é a mãe. Então, nós, mulheres, estaremos sujeitas a lidar com as nossas relações com a rejeição, que fala sobre esse vínculo maternal, sobre o nosso feminino, sobre a nossa capacidade de maternar. Da mesma maneira que, para os homens, a gente diz então que eles estariam mais sujeitos a tratar a ferida do abandono nesse ano, porque o abandono é ligado ao pai do sexo oposto, ou seja, para os homens, a mãe. Mais uma vez, trazida por essa lua. Então, esse será, digamos assim, o tópico maior para nós em termos terapêuticos nesse ano. Mulheres lidando fortemente com a rejeição e homens lidando fortemente com o abandono. Outra ferida também que vem junto nesse mesmo contexto é as mulheres quando relacionadas à injustiça. Porque a injustiça também é causada pelo pai do mesmo sexo. Então, nós mulheres estaremos propícias à rejeição e à injustiça. E os homens estarão propícios ao abandono e à traição. Porque a traição também é uma ferida causada pelos pais, né, do sexo oposto. Então, a gente vê que essas são as feridas que vão estar mais presentes, né, quando a gente tá falando. E, gente, não tem nada a ver com escolha sexual, tá? É importante a gente se olhar assim, independente de você ser de qualquer... eu não sei nem como me expressar, assim, se você é homossexual ou não é, a tua escolha sexual não difere, tá? Nós estamos falando de fisiologia. Então, se fisiologicamente você é homem ou fisiologicamente você é mulher. É esse o olhar que a gente vai ter para poder falar sobre essas feridas pra gente, tá bom? Agora, uma coisa muito positiva que a lua traz pra gente é o autoconhecimento. Porque a lua, como ela é essa energia feminina, ela nos coloca nesse processo meditativo, ela nos coloca pra dentro. E quanto mais pra dentro eu vou, mais eu me conheço, independente de só enfrentar e fazer processos de cura, eu também começo a me reconhecer, sabe? A saber do que eu gosto, do que eu não gosto, a ser mais honesta comigo nos meus desejos, a encontrar o que são os meus reais desejos, né? O que são meus desejos de alma, o que são só meus desejos de ego. Eu vou fazendo toda essa separação. Então vai ser um ano em que isso também vai estar muito propiciado pra gente, fazendo com que se alinhar a missões de alma também esteja beneficiado, porque a gente, se for pensar em termos de céu, a gente tem o Saturnão lá que entrou em peixe já agora em março, trazendo pra gente essa necessidade, né, de alinhamento com a nossa missão de alma. E é ainda mais forte com essa presença da lua, que coloca a gente nesse lugar de autoconhecimento e torna mais fácil saber qual é a nossa missão de alma.
Só que isso muitas vezes implica sim passar por quê? Por essa escuridão, por esse processo terapêutico, por enfrentar essas feridas, por deixar de ser lagosta, passar por essa lagosta para fazer a nossa jornada, tá? Então, assim, isso eu diria, essencial. A Lua também, por falar de nutrição, traz para mim aquela coisa dos distúrbios alimentares. Então, eu também acho que é um lugar onde os distúrbios alimentares ligados diretamente a essas feridas, e a gente sabe que está ligado às feridas, né? Eu gosto muito de falar sobre os arquétipos das deusas, e eu falo uma coisa muito lilithiana que está ligada às feridas. Então, nós, mulheres, com a ferida da rejeição, que temos muita raiva, completamente desconectadas dessa Lilith, negando a nossa raiva, colocando ela para dentro, faz com que a gente desenvolva distúrbios alimentares, que também estarão mais propiciados durante esse ano com essa energia regendo o nosso ano. Então, gente, atenção. Momento de cuidar da mente. Porque a mente reflete os nossos sentimentos. A mente reflete essa nossa postura lagosta. É o ego que quer colocar e manter a gente nessa postura lagosta. Tá na hora de conversar com esse ego e ir em direção a essas feridas, sabe? Ganhar autonomia. Vamos descobrir, gente, o que tem atrás. O que é essa nova vida, essa felicidade que tá garantida pra gente depois. Tá? Então, um ano propício pra gente fazer esse trabalho. Quando a gente pensa na lua, a gente pensa na noite, né? E quando a gente pensa na noite, a gente sonha, a gente dorme e a gente sonha. Ou seja, a gente acessa mais o inconsciente. Então é isso que a lua vem trazer pra gente. Uma maior facilidade de acessar esse nosso inconsciente, beneficiando esse nosso processo terapêutico. Eu adoro a frase do Jung que ele fala assim: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim olhando para a própria escuridão. Não é exatamente assim, estou parafraseando porque eu não sei exatamente a frase, mas é exatamente isso que ele quer dizer, e é esse nosso processo. A lua nos ajuda no nosso processo de iluminação na medida que nos coloca para lidar com essas sombras, para reconhecer essas sombras, para ver a nossa escuridão. Tá certo? Uma coisa que também vai ficar bem propiciado nesse ano, por último, para encerrar, a coisa de querer ficar mais calada. Porque a energia Yin, como eu falei, ela é pra dentro. Ela gosta muito. Então, assim, cuidado com recolhimentos que não sejam para isso, espontâneos. Né? Porque também nós vamos acabar sendo empurrados, como eu falei, na ferida da rejeição, as pessoas tendem a se isolar para não ser rejeitadas. Então, nesse movimento com a lua no céu, que já induz a gente a esse processo meio de silêncio e de isolamento, eu posso ficar ainda com mais vontade de ficar isolada sozinha. Então, é manter a atenção. Esse isolamento está sendo, nesse momento, algo realmente produtivo para mim. Eu estou usando ele porque eu estou precisando de um tempo para me reabastecer energeticamente, para me conhecer um pouco melhor, para entrar em contato comigo, para sair da minha confusão mental, para conseguir, né, parar a minha mente, que é a única coisa que eu controlo. Ou ele é um isolamento que está acontecendo porque me coloca num lugar seguro, onde eu volto a ser lagosta. Tá? E não porque eu cheguei e conheci a cidade. Vocês entendem que esse silêncio, esse isolamento, ele tá nos dois lados? Ele tá, eu diria, no ponto de partida e no ponto de chegada? Ele pode representar as duas vibrações, a alta e a baixa? É isso, é identificar, eu tô na alta vibração da lua ou eu tô na baixa vibração da lua. Tá certo? É isso, gente. Eu trouxe essas informações porque eu acho que elas são muito válidas nesse contexto que eu falei pra vocês. A energia tá empurrando a gente pra esse lugar. Então,
Muita gente fica, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, numa estafa, muita gente passando por estafas emocionais, e isso será cada vez maior. Então é importantíssimo saber que o céu tá nos colocando pra isso agora. Então assim, não é tipo, meu Deus, de repente. Não é de repente. Você tá sendo empurrado, energeticamente empurrado. Tá bom? Então deem atenção pra isso. Bora fazer esse trabalho, pessoal. Né? Trabalho de cura. Você é o seu curador. É claro, eu acho que um dos primeiros, para mim, pontos de que a sua autoestima está em construção realmente é saber pedir ajuda. E como eu já disse em outro vídeo, eu sei que não é para todo mundo que tem uma condição financeira de pedir ajuda, e é para isso que eu tenho esse canal. Para poder trazer algumas ferramentas para ajudar essas pessoas, para não que esse impedimento não seja o real impedimento para a gente não se curar, porque nós somos os nossos curadores. Então, ninguém cura você. O terapeuta, ele te dá a mão, ele é essa pessoa que te ajuda, mas ele não te cura, tá? Agora, se você tem a possibilidade, ano de terapia, gente, por favor, tá? A terapia pode ajudar muito você a fazer esse seu processo. Se alguém quiser saber sobre o meu trabalho, eu deixo na descrição do vídeo. Tem ali, me mandem perguntas. Se vocês quiserem, fiquem super à vontade. Ou procurem um terapeuta de confiança de vocês. Mas bora cuidar dessas dores emocionais. Porque nós vamos ser empurrados. Senão, como eu falei, a baixa vibração são as doenças. Realmente, a gente vai chegar. E aí eu falo, quando a gente fica doente, não tem escolha, né, gente? Aí é a hora que realmente não há mais escolha. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Se você gostou desse conteúdo, eu peço pra você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aquela coisa de sempre que vocês sabem que isso ajuda muito o meu canal a crescer. E mais do que isso, leva esse conteúdo a mais pessoas, que eu acho que é um conteúdo importantíssimo para chegar no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.